Graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para responder a mais uma pergunta. Dessa vez nós vamos falar sobre a doutrina, mais uma das doutrinas da graça, a doutrina da regeneração. O que nós devemos entender sobre a doutrina da regeneração, pois há uma grande confusão, inclusive utilizando um dos versículos do texto que a gente vai citar nessa oportunidade para falar sobre a doutrina da regeneração, que causa realmente uma série de deduções totalmente distorcidas da verdade que a gente quer falar nessa oportunidade. O texto que a gente vai usar para falar sobre a doutrina da regeneração é o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos estar falando aqui sobre ele. E a gente estaria falando dos versículos 1 a 16, porque o versículo 16 de João 3 é bastante utilizado por uma das muitas correntes de interpretação, ou uma das correntes distorsivas, que vai usar o versículo 16 de João 3 para poder suscitar uma questão que a gente chama de amor universalista de Deus, e não é bem assim que a Escritura acaba falando, ok? Mas nós vamos utilizar aqui um versículo para a gente poder estar falando nessa oportunidade. Se você puder depois abrir a sua Bíblia, você vai fazer essas observações, ok? No versículo 5, Jesus vai dizer algo seguinte, João capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Com quem Jesus está falando? Jesus está falando com o mestre da religião judaica, seu nome, Nicodemos. A gente vai observar em todo o texto que Nicodemos é um mestre da lei, e ele obviamente vai ouvir falar de Jesus, provavelmente ele vai estar andando pelas ruas, provavelmente de Jerusalém, e ele vai estar ali observando as palavras de Jesus, e então algo vai vir ao seu coração. O que vai vir ao coração de Nicodemos? Pela maneira como esse homem fala, ele deve ser o Messias, ou seja, o Espírito de Deus começa a abrir os olhos de Nicodemos para que ele possa enxergar quem é Jesus. Sem a questão da revelação, a ação do Espírito Santo nesse sentido, jamais um pecador consegue enxergar a Jesus como seu Salvador. Se o Espírito não revelar, ele não vai conseguir encontrar pelo seu intelecto, de maneira alguma. E obviamente a gente vai entender então por que alguns judeus conseguiram enxergar a Jesus e outros não. Porque o Espírito de Deus não os revelou. Em João, capítulo 3, nós vamos ver Nicodemos então, ele não vai conseguir se conter, ele vai aonde está Jesus. E vai dizer o texto que ele vai procurar encontrar-se com Jesus à noite. E quando ele chega no lugar aonde Jesus está, ele vai dizer para Jesus, mestre. Ele vai chamar Jesus de mestre. Sabemos que os sinais que tu nos dás, só podes fazer se tu fores o enviado de Deus. Ele já está começando a ser convencido pelo Espírito na mente, no coração de quem é Jesus. Mas ele vai ali para ter uma conversa com Jesus, e Jesus vai lhe esclarecer algumas verdades. Por quê? Porque para Nicodemos, um salvo era quem nascia dentro de Israel, na nação de Israel, no povo de Israel. Era quem guardava o sábado, era quem era circuncidado, era quem prestava os cerimoniais judaicos. A salvação consistia então em obedecer à lei e seguir os cerimoniais judaicos, as ordens litúrgicas judaicas. Mas Jesus ali vai ter uma conversa um tanto que dura com Nicodemos. E nessa conversa um tanto que dura, ele vai simplesmente desmontar todo o castelo religioso de Nicodemos. E ele vai dizer que Nicodemos está totalmente errado em relação às suas concepções sobre a vida eterna, sobre salvação. Jesus vai começar a dizer algumas coisas que realmente vão mexer tanto com o coração de Nicodemos, quanto vai mexer com a cristandade brasileira no século XXI e com muitos cristãos em muitas partes do mundo. Nicodemos havia aprendido errado. Hoje em dia, muita gente aprendeu sobre doutrina bíblica, sobre as doutrinas da graça, talvez nunca tenha nem ouvido. E ouviu falar sobre muita coisa de maneira errada.
E hoje, quando ele ouve falar da forma correta, inclusive ele reluta, ele endurece o coração e a sua mente. Mas vagarosamente o Espírito de Deus vai quebrantando os seus conceitos, vai destruindo todo aquele seu castelo religioso, até que ele consegue enxergar, lendo a Escritura, sobre a verdade. E é assim que vai acontecer com Nicodemos. Pois Jesus vai explicar para ele, Jesus é ele é a palavra viva de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus homem. E ele então vai trazer a Nicodemos as verdades eternas do Criador, as verdades eternas de Deus para o coração de Nicodemos, independente se Nicodemos vai gostar ou não vai gostar. Independente do que Nicodemos vai achar ou não vai achar. A verdade é esta, Nicodemos. Jesus vai lhe dizer: importa-vos nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. É impossível entrar no reino dos céus sem nascer de novo. E Nicodemos então vai ficar preocupado. O que significa nascer de novo? Eu tenho que voltar então para o ventre materno, um homem já velho como eu? E Jesus vai dizer a ele: não, Nicodemos, não é assim que se nasce de novo. Porque nascer de novo não tem nada a ver com você. Nascer de novo não tem nada a ver com uma questão biológica. Alguém pode estar até vivo biologicamente, mas pode estar morto espiritualmente. Para que ele venha ter a vida de Deus, ele só pode ter a vida de Deus se ele nascer do Espírito. E nascer de novo significa nascer do Espírito. E nascer do Espírito significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, Nicodemos. E só Deus pode realizar esta obra, Nicodemos. Ninguém pode realizar esta obra, Nicodemos, se Deus não realizar. E Jesus então passa muito tempo explicando aquelas coisas a Nicodemos, falando sobre essas questões eternas a Nicodemos, explicando essas questões eternas a Nicodemos, até que a ficha cai para Nicodemos, até que todas essas questões ficam claras para Nicodemos. Nicodemos então entende que estava errado em tudo no que ele pensava, em tudo que ele havia sido ensinado, em tudo que ele cria até aquele determinado momento. A palavra correta sobre todas as coisas estão em Jesus Cristo. E eu quero dizer a você que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que toda a verdade está na Escritura, na palavra deixada pelo Cristo de Deus. E então, Nicodemos pensa então que só quem nasce em Israel é que tem condições de ser salvo porque segue a lei e os cerimoniais? Jesus vai dizer que não. Mas todo aquele que ouve a pregação da palavra de Deus e que aponta a Jesus como Salvador, e que o Espírito esclarece essas verdades a ele, este vai nascer de novo, porque o Espírito leva a nascer de novo. E é isso que conduz à salvação eterna. E então o que acontece? A confusão, nós chegamos no versículo 16. E então, Jesus explicando toda aquela questão, Nicodemos vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguns então vão ler esse versículo isoladamente e vão achar então que Deus amou o mundo inteiro, e que o sacrifício de Jesus é para o mundo inteiro, e que o envio de Jesus é para o mundo inteiro. Mas não é isso que o texto está dizendo. E seria totalmente contraditório se Jesus conversasse com Nicodemos sobre a questão de nascer de novo, sobre a questão de nascer do Espírito, e depois ele dissesse o seguinte: é importante nascer de novo, importa-vos nascer de novo. E depois ele dissesse que Deus amou o mundo inteiro, que o mundo inteiro está salvo. Então a palavra mundo aqui, ela tem algumas questões teológicas a serem esclarecidas. A primeira delas: nem toda vez que você ler a palavra mundo na Escritura, a interpretação mundo é ao pé da letra. A palavra mundo aqui significa dizer que o amor de Deus não se estendeu somente a quem nasce em Israel, porque alguns em Israel vão nascer de novo, porque o Espírito vai levá-los a nascer de novo. Mas existem outras pessoas, em outras nacionalidades, em outros países, que o Espírito também vai chamá-los para um novo nascimento. Então a palavra mundo aqui tem muito a ver com o seguinte: Deus não amou só Israel, o amor de Deus se estendeu por toda a humanidade, no sentido de a salvação não é para todo ser humano indistintivamente, mas a salvação é para cada ser humano distintivamente, cada ser humano que o Espírito o leva a nascer de novo. Não é de maneira universal, mas de maneira específica.
Não significa dizer então que quem nasceu em Israel está salvo, mas quem nasce em Israel pode não estar salvo, se o Espírito não o levar ao novo nascimento. E é por isso que nós estamos aqui. Eu sou brasileiro, você é brasileiro, você não nasceu em Israel, você não foi circuncidado, mas você é um salvo, porque o Espírito de Deus te alcançou. A palavra foi pregada, o Espírito agiu no seu coração, os olhos da sua alma e do seu coração foram abertos para ver quem é Jesus. É dessa forma que nós fomos salvos, nós somos regenerados, passamos a ter nova vida pela misericórdia de Deus. A doutrina da regeneração vem então para nos mostrar a grande obra de Deus em nós. Que nós possamos entender isso através do esclarecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe.